Memphis Depay merece privilégios no Corinthians? Sim, afinal ele é uma estrela internacional, 13%. Não, ele é um jogador como qualquer outro, 61%. Sim, é o melhor jogador do time, 3%. E não, isso desestabiliza o grupo, 23%. Então, o não somado tem 85%. O não somado. E o sim somado, 16%, 15%. Eu votei no não. No não, porque eu não usaria o termo desestabiliza. Não sei se o termo não é desestabiliza, mas é o seguinte: privilégios aqueles que não estejam no contrato, né? Fora os que têm contrato, porque o que está no contrato tem que cumprir. Camisa 10, metas por gol, meta por jogos, aí as metas lá, né? Isso não é privilégio, é contrato. Privilégio, o que seria privilégio? Quais são os privilégios que... Privilégio, vamos lá, privilégios da enquete. Não ser substituído, só ser substituído quando quer. Mas isso acontece? Sair na balada com o técnico ou com o auxiliar do técnico. Poder reclamar mais que os outros dentro do ônibus, no vestiário, no campo, e ninguém levantar a voz, ou poucos levantarem a voz para ele. São esses privilégios e não aqueles previstos em contrato. Reclamar todo mundo pode, é só o cara querer. Né? Porque é o seguinte, aqui também, né, a gente vive uma geração de pessoas de curto cabedal, né, cultural. Os caras são muito mimados, são mimizentos. Qualquer um pode ir lá e debater, reclamar, entendeu? Que privilégio, o que seria um privilégio? Ah, se o cara pode chegar atrasado, isso é um privilégio. Se o cara não quiser viajar para um jogo, determinado jogo ele não vai, isso é um privilégio. Esse tipo de privilégio eu acredito que não tenha, né? O privilégio sobre a discussão que eu citei, todo mundo pode discutir, mas tem gente que, se você discutir com essa pessoa, você fica mal visto na direção. Esse é o problema. Por exemplo, tem alguém na sua empresa que é o queridinho do chefe. Todo mundo pode discutir, mas se você discutir com esse cara, amigo, você vai perder oportunidades, você não vai crescer na empresa. É isso, a isso que eu estou me referindo. Não é fácil lidar com quando se tem estrelas no elenco. Depende muito, inclusive, do próprio cara. Eu vou dar um exemplo que não serve como comparação, talvez, mas como parâmetro. Ronaldo. O Ronaldo, quando chegou, era notório que ele tinha privilégios, até pela condição física dele, pela condição de ídolo e tal. Só que o Ronaldo, o que ele fez? Com muita experiência e malandro que era, o que ele fez? Ele abraçou o elenco. Tanto é, você lembra qual era o apelido do Ronaldo? Presidente. Presidente. Então, o Ronaldo era o presidente. O Dentinho chamava ele de pai, lembra? Mas o apelido do Ronaldo na seleção brasileira era presidente. No não era só no Corinthians. No Corinthians ele era o presidente. O Ronaldo, ele era o líder do elenco. Ele ia lá discutir com o presidente, ele entrava lá na sala do Mário Gobi. Quando ele ouvia alguma fofoca em relação a ele não ia, ele ia lá conversar direto com o Mário Gobi, ou subia direto para falar com o presidente. Era Parque São Jorge ainda, não tinha nem CT ainda, né? Ele ia lá falar com o presidente, ele ia lá, ele exigiu que o Corinthians priorizasse o final das obras, a construção do CT. Ele saía com os dirigentes. Saía com os dirigentes, fazia as festinhas, jogador ia junto, dirigente ia junto. Ele trabalhou bem o elenco. Você via muito mais o Ronaldo nos eventos, quando ele ia, com jogadores e com dirigente. No caso do Memphis, a gente está vendo o Memphis em eventos fora,
Mas com Neymar, com Buzeira, com influenciador não sei o quê, com MC Rian, entendeu? Só nada disso me interessa. O que me interessa é o seguinte: seu Memphis tem que entrar em forma, tem que treinar, tem que entrar em forma o mais urgente possível. Se eu pudesse dar um conselho, e espero que as pessoas que estejam no entorno dele dariam só um conselho que eu já disse aqui: cuidado com o entorno, cuidado com as pessoas, com os oportunistas que vão chegar. O resto ele faça o que ele quiser. Eu quero ver ele correndo dentro de campo, honrando a camisa, não cozido do jeito que ele está. Só que é o seguinte, né, Belo? Nós vamos falar mais aqui, mas no último jogo, onde eu estava assistindo o VT ontem, seu Bidon andando em campo, né, Marco Belo? Não só ele, né? Bidon, jovem, campeão sul-americano do Sub-20, andando em campo. Seu Bidon, não estamos falando de Memphis gordo, estamos falando de Bidon. Então fica difícil também, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta para você, se você me permitir agora, eu já me estendi demais no meu preâmbulo. Não, você nunca se estende. Você ensina a gente. Dentro do seu... Né, a pergunta que você faz na chamada hoje do programa. Ramon vai ser demitido ou não? Tal. Quais são as metas estabelecidas pela direção ao futebol masculino do Corinthians para esse ano? Você sabe quais são? É uma pergunta. Você está falando no orçamento, as metas no orçamento, que são aquelas metas mais baixas? Não orçamento. Barulho pra caralho. As desportivas. Não, eu estou dizendo as desportivas no orçamento. Não, Beto. Você sabe que eles metem aquelas metas, terminar em 8º no Brasileiro, metas baixas. Esquece orçamento. Meta no orçamento, elas são conservadoras, esquece. Estou falando a desportiva. Aquela na reunião anual que tem no começo da temporada, com Fabinho, Augusto, Ramon Dias e Emiliano Dias. Vamos lá, vamos fazer o planejamento para o ano. Quais são as metas? Você sabe quais são as metas? É uma pergunta. Eu sei. Quais são as metas? Ser campeão de pelo menos um campeonato e de brigar por título em todos. Não, ser campeão de pelo menos um e de brigar por título em todos. Mas é aberto, assim? Não cai na pré. Assim, aberto? Não, é assim, ser campeão de pelo menos um. Se assim tá errado, né? A meta é por competição. E brigar por título em todos. Não, tá errado. Estar entre os primeiros do Campeonato Brasileiro, chegar nas finais da Copa do Brasil, chegar nas finais da Libertadores e ser campeão paulista. Então vamos lá, ok. Ser campeão paulista, você tem que combinar com o adversário, né? Você pode estabelecer como meta, por exemplo, chegar à final do Campeonato Paulista. Ser campeão depende de juiz. Mas daí passar pela semifinal, você tem que combinar com o adversário também. Eu sei. Mas vamos lá. Chegar à final é uma meta, né, que é plausível. Ser campeão depende de circunstâncias. Mas vamos lá, ok. Ser campeão paulista. Nós estamos no caminho ainda, certo? Sim. Ainda estamos no caminho. Libertadores. Qual a meta para Libertadores? Disputar o título. Chegar pelo menos na semifinal. Chegar à semifinal, mas com esse elenco, porque para chegar à semifinal ou final de Libertadores, não é só time, é elenco. São 2 times que você precisa ter. Nós temos elenco para chegar à final da Libertadores? O Barcelona de Guayaquil tem? Não, Belo, esquece o Barcelona. Estou falando Corinthians. O Corinthians tem elenco para chegar na final da Libertadores? Não sei se tem elenco, velho. Não tem elenco para chegar à final da Libertadores, velho. Você sabe disso. Não tem. Nós estamos ainda discutindo. Não tem elenco para chegar à final da Libertadores. Não tem. O Corinthians tem um elenco pior que Flamengo, que Palmeiras, que Atlético Mineiro, agora que Cruzeiro. Tem elenco pior que muito time. Então, mas digamos que a meta seja a final da Libertadores. Tá no caminho ainda, não tá? Não. Tá no caminho. Ué, e se ganhar, e se meter 4? Se na quarta-feira meter 4-0 no... E se eu pegar a Gisele Bündchen amanhã? Não, Belo. Mas você não acha possível o Corinthians reverter esse resultado na quarta-feira? Não? Eu acho que sim. Jogando o que tá jogando? Não é jogando o que tá jogando. Se tivesse jogando bem, eu acharia possível. Se tivesse jogando muita bola, tivesse sido circunstancial a derrota,
Corinthians meteu 6 bolas na trave, mas tomou 3-0. Aí eu acharia possível. Agora, jogando o que jogou contra a Universidade Central, contra o Guarani, contra a Portuguesa, outro jogo contra a Universidade Central, contra o Mirassol, contra o Barcelona de Guayaquil, eu não acho possível não, sinceramente. Então, mas vamos lá. Então você acha que não passa quarta? Acho que não, jogando o que tá jogando, nem ganha. Tá, eu acho que passa. E eu vou te dizer por quê. Da mesma forma que quando a gente estava em último no Brasileiro ano passado, e todo mundo não, muita gente cravando que a gente ia ser rebaixado, eu dizia que não, que nós não seríamos rebaixados. Eu não dizia que a gente ia conquistar a vaga para a Libertadores. Eu dizia que nós não seríamos rebaixados. É um dos poucos que falava. E eu falava. Eu tô olhando, lembra que eu falava? Eu tô olhando para cima. Mas não ser rebaixado não é um jogo só, Silvinho. Pera, meu. É claro que não é, cara. Eu tô colocando a minha linha de raciocínio para dizer por que eu tô dizendo que o Corinthians passa. Porque é o seguinte, analisei o ano passado, analisei tabela e via que por uma série de cruzamentos o Corinthians não seria rebaixado. Primeiro ponto. Segundo ponto, vamos lá falando agora. O time jogando, se jogar, não jogar o que está jogando, mas se jogar bola, é um bom time? Ou você acha que o time não é bom também? Se jogar a bola, é um bom time, são bons jogadores. Tá. Esse ano você viu esse time... Aliás, são ótimos jogadores. Opa, beleza. Então, os nossos 11 melhores jogadores, eles são melhores que os 11 adversários da quarta-feira, não são? Os dois laterais, não. Tirando os dois lá, mas 9. 9 dos nossos melhores jogadores são melhores que os adversários. Sim. Certo? Então é o seguinte, o que eu vejo? Esse time vai chegar na quarta-feira puto. E é ótimo. Aliás, ontem, mas depois a gente fala, né? Porque ontem todo mundo aproveitou para bater as metas de visualização em canais, né? Porque ontem foi um absurdo aí de informação, de bastidor e tudo mais. Mas cada um com seu cada um. Se esses caras estão tretados, Belo, se estão putos, estão brigando, tá saindo na porrada, ótimo! Ótimo que estejam putos. Porque daí chegam sábado, domingo, cheio de ódio e jogam bola. Chega na quarta, cheio de ódio e vão jogar bola. Porque aí, se passa na quarta-feira, o que a gente vai ver na internet? Memezinho, fila para pedir desculpa para o Ramon Dias. Ramon Dias, nunca critiquei. Então, assim, eu acredito que passa assim na quarta-feira e vai para a final no Paulista. João Neto, 4-0 na quarta. Valeu, João. Obrigado aí pelo superchat. E o Júlio César, Memphis é um Rodriguinho com grife. O Júlio César aí não tá gostando muito do Memphis.